Buenos, meus alunos, nesse vídeo nós vamos ver um pouco mais a fundo a equação quadrática. Então a equação quadrática é uma equação dessa forma aqui. ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais. Então, para estudar um pouquinho mais a fundo essa equação, nós vamos ver um método chamado completamento de quadrados. Então, o objetivo do método de completamento de quadrados é reescrever, né, esse meu polinômio de grau 2 nesse formato aqui. Então, ax² mais bx mais c, eu quero reescrever como a, né, esse mesmo azinho aqui, vezes x menos um azão ao quadrado mais um bzão. Então, o meu objetivo é encontrar essas constantes aqui, A maiúsculo e B maiúsculo, tais que isso daqui vai ser igual a isso daqui. Tá? E lá na frente vai ficar claro por que eu estou querendo fazer isso. Então, bom, se eu quero que essas duas coisas sejam iguais, bom, eu vou ver o que é isso daqui, né? Então, isso daqui é Azinho. X menos A ao quadrado, isso é x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado e mais b. Ou seja, né, isso é igual a azinho x ao quadrado menos 2azinho ax mais azinho a ao quadrado mais b. Então agora, né, eu tenho isso daqui igual a isso daqui. Polinômio de grau 2 igual a um outro polinômio de grau 2. Então, para essas duas coisas serem iguais, os coeficientes de x, né, x ao quadrado, e o coeficiente aqui, termo constante, tem que ser iguais. Ou seja, o que está multiplicando o x aqui tem que ser igual ao que está multiplicando o x aqui. O que está multiplicando x ao quadrado tem que ser igual ao que está multiplicando x ao quadrado desse outro lado. E o termo constante aqui, que é esse c, tem que ser igual ao termo constante aqui desse outro lado. Então, bom, aqui azinho é igual a azinho, né? Então tá ok. Aqui o meu b tem que ser igual a menos 2azinho a maiúsculo e o meu c tem que ser igual a azinho a ao quadrado mais b. Então, resolvendo isso, né, ou seja, o que vai ser o meu a maiúsculo? Ele vai ser b sobre menos 2a, né? Passa esse menos 2a para lá dividindo. Então, isso é a mesma coisa que menos b sobre 2a. E aí, se o meu azão é menos b sobre 2a, quanto é que vale o b aqui nessa segunda equação? O b, ele vale c menos azinho a ao quadrado. Agora, a ao quadrado é isso daqui ao quadrado, então b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Ou seja, né, se eu coloco... Aqui eu posso simplificar. Então, agora colocando sobre o mesmo denominador, isso vai ser 4ac menos b ao quadrado. Ou, isso é menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Então, ou seja, né, esse meu polinômio de grau 2 aqui, ele pode ser reescrito, né, da seguinte forma. Azinho, x menos a, então x menos essa coisa aqui, mais o b, que é isso daqui. Então, o b é menos essa coisa aqui, então menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Então, esse meu polinômio aqui é igual, e aqui tem um quadrado. Azinho x menos a maiúsculo ao quadrado, a maiúsculo é isso, e mais b, b é isso, então isso daqui.
Então notem, né, que isso já está começando a ficar um pouco familiar. Porque isso daqui, b ao quadrado menos 4ac, isso é o meu discriminante delta, né, dessa equação. Então agora com isso eu posso tentar resolver essa equação, né? Então encontrar as raízes é encontrar o x que satisfaz isso daqui. Agora isso daqui eu reescrevi dessa forma, né? Então isso daqui virou isso daqui, né? A mesma coisa. Opa, aqui fica mais, né? Menos com menos, então x mais b sobre 2a ao quadrado. Agora, né? Por que eu fiz isso? Porque agora isso daqui eu consigo resolver. Né? Então eu vou passar primeiro esse carinha para cá. Então eu tenho a x mais b sobre 2a ao quadrado igual a delta sobre 4a. Se eu passar o a para cá dividindo, então eu vou ter x mais b sobre 2a ao quadrado igual a delta sobre 4a ao quadrado. Agora, né, uma observação. Se esse delta for positivo, então eu vou conseguir resolver, né? Se esse delta for maior ou igual que zero. Então, se delta é maior ou igual que zero, tá? Aqui eu vou ter um número positivo e aqui eu tenho um número elevado ao quadrado. Então, isso vai ter solução. Se esse delta fosse negativo, eu não teria solução, né? Por quê? Porque aqui eu tenho um quadrado, então isso sempre vai ser positivo. E aí, se esse delta é negativo, né, não pode acontecer, né? Aqui eu tenho uma coisa positiva, se esse delta é negativo, isso aqui é negativo, então é um absurdo. Então agora, tirando a raiz de ambos os lados, eu vou ter raiz de x mais b sobre mais b sobre 2a ao quadrado igual a raiz de delta sobre 4a ao quadrado. Agora aqui, raiz de um número elevado ao quadrado, como eu não sei se isso daqui é positivo ou negativo, isso vai ser o módulo x mais b sobre 2a. E aqui, então, eu vou ter raiz de delta sobre raiz de 4a ao quadrado, que também vai ser o módulo dessa coisa aqui. Então, agora, o que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos essa coisa aqui, raiz de delta sobre 2, o módulo de a. E notem, né, que dependendo do sinal desse a aqui, eu vou ter um número positivo. Na verdade, isso daqui é sempre negativo, mas como eu tenho mais ou menos aqui na frente, eu posso reescrever isso como mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então agora, né, passa esse b sobre 2a para cá subtraindo, eu vou ter menos b sobre 2a mais ou menos raiz de delta sobre 2a ou menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E, né, eu acho que vocês notaram nesse ponto que isso daqui é justamente a fórmula de Bhaskara. Tá? Então, né, reescrevendo a minha equação, né, o meu polínômio de grau 2, nesse formato aqui, eu consigo resolver, né, e na verdade a resolução termina na fórmula de Bhaskara. Então, claro, né, vocês não precisam fazer tudo isso toda vez que vocês forem resolver uma equação de grau 2, né, vocês utilizem a fórmula de Bhaskara como vocês já vêm utilizando. Tá? Mas aqui, então, o que eu quis fazer nesse vídeo é mostrar, né, como a gente encontra a fórmula de Bhaskara e introduzir essa nova ferramenta que é o completamento de quadrados. Outro motivo pelo qual eu fiz isso, né, reescrever esse polinômio nessa forma aqui, é que agora eu posso utilizar o que a gente aprendeu sobre operações com funções para esboçar o gráfico disso daqui. Então, olhando para cá, para isso daqui, eu posso partir da função x ao quadrado e realizar várias operações até chegar aqui. Então, que operações foram essas? Bom, eu tenho x ao quadrado,
primeira coisa que eu posso fazer é multiplicar isso pela constante a. Então isso vai ter um efeito no gráfico da função x ao quadrado. Próxima coisa que eu posso fazer é trocar o argumento disso daqui, que é x, por x mais b sobre 2a. Então isso daqui também vai ter um efeito, né? Vai ser uma translação horizontal. E o último passo é pegar isso daqui, né? Pegar essa função e somar essa constante aqui, né? Menos delta sobre 4a. Né? E isso daqui vai ser uma translação vertical agora no gráfico dessa função aqui. Então eu posso começar com a função x ao quadrado, então o gráfico de x ao quadrado é mais ou menos isso, né? Agora, né, multiplicar a função x ao quadrado por uma constante a, isso vai ter o efeito, né, de comprimir ou expandir esse gráfico na direção do eixo y. Então, se eu supor, por exemplo, que a é maior do que 1, né, então o gráfico vai ficar mais ou menos assim, ax ao quadrado. Tá? E aqui podem acontecer várias coisas, né? Esse a ele pode ser maior que 1. Se ele for um número entre 0 e 1, aí esse gráfico ele vai ficar mais assim, né? E esse a também pode ser um número negativo, né? Se ele for negativo, é a mesma coisa então que eu pegar x ao quadrado, né, multiplicar por menos o módulo de a. Né? Se o a for negativo, o a vai ser igual a isso daqui. Então, multiplica pelo módulo de a, que é um número positivo, então eu vou ter isso daqui, e depois multiplica por menos 1, ou seja, eu vou ter uma reflexão em torno do eixo x. Então, aqui supondo, né, que o a é maior que 1, o gráfico de ax ao quadrado vai ser isso daqui. Agora, o próximo passo é pegar o argumento da função e somar nessa constante, né? Trocar x por x mais b sobre 2a. Então isso a gente viu que é uma translação horizontal. Então aqui também eu vou supor que b sobre 2 é um número maior do que 0. Tá? Então se ele é um número maior do que 0, quando eu faço x mais um número maior que 0, eu vou estar transladando esse gráfico para a esquerda. Então aqui eu tenho menos b sobre 2a, e aí o gráfico da minha função vai estar aqui. E o último passo é somar essa constante aqui. Então agora aqui vai depender, né? Se o delta for positivo ou negativo, e se também o a for positivo ou negativo. Então eu já estou supondo que o a é positivo. Tá? Então se eu supor agora que o meu delta é maior ou igual que 0, então isso daqui vai ser um número negativo, né? Porque o delta é positivo, o a é positivo, então eu vou ter menos esse número positivo, então um número negativo. Então quando eu somo, né, a função um número negativo, eu estou transladando a função, né, na direção do eixo y. Eu tenho uma translação vertical, né, da função aqui para baixo. Então, se eu tinha aqui menos b sobre 2a, então agora transladando para baixo, eu vou ter mais ou menos isso. E aqui, então, eu vou ter justamente menos delta sobre 4a. Tá? Então, né, isso, reescrevendo essa função, né, função quadrática, nessa forma que me permite esboçar, né, o gráfico da função. E aí eu tenho aqui algumas informações. Então, esse ponto aqui é o vértice, né, da minha equação quadrática. Então, o vértice vai ter coordenadas menos b sobre 2a, né, x menos b sobre 2a, e y menos delta sobre 4a.
Então aqui eu tenho as coordenadas do meu vértice e aqui eu vou ter as raízes, né? Então esse ponto aqui é menos b sobre 2a mais raiz de delta sobre 2a, e esse carinha aqui, menos b sobre 2a menos raiz de delta sobre 2a. Então, e outras informações, né? Então, se esse ponto tem essas coordenadas aqui, então essa distância aqui é justamente isso daqui. Então aqui só uma observação em relação a esse delta, né? Aqui é o meu discriminante, então se o meu discriminante for maior do que zero, eu vou ter duas raízes distintas, que é esse caso aqui, né? O gráfico vai cortar o eixo x em mais de uma vez, então delta aqui estritamente maior que zero, eu vou ter isso. Se o delta for igual a zero, então eu não vou ter esse passo aqui, porque essa constante aqui ela vai ser zero, né? Então eu não vou ter essa translação na vertical, então o gráfico vai ser isso daqui. E a minha raiz, né, nesse caso, vai ser esse ponto aqui. Então eu já sei dizer quem é a raiz também. E se o delta for um número negativo, né, então eu vou ter a raiz de um número negativo, e isso não é um número real. Então se o delta for negativo, eu não tenho raízes reais. Então vamos ver um exemplo, né, fazer isso com números. Então eu vou considerar x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a zero e fazer tudo isso que eu fiz. Então a primeira coisa que eu vou fazer é completamento de quadrados. Então o meu objetivo, né, é escrever esse meu polinômio de grau 2 nesse formato aqui. Tá? Aqui como o azinho aqui é 1, né? Então o b é 2 e o c é menos 1. Tá? Aqui vai ficar já 1, né? Porque esse carinha que multiplica aqui é igual a esse azinho aqui. Então é igual a 1. Bom, agora o que é isso daqui? Isso é x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado mais esse b. Então, de novo, né, o coeficiente aqui de x ao quadrado tem que ser igual a esse carinha aqui. Então tá ok, né? Aqui é 1, aqui é 1 também. Agora, coeficiente de x aqui tem que ser igual ao coeficiente de x aqui. Então 2 tem que ser igual a menos 2 razão. E o coeficiente constante aqui, menos 1, tem que ser igual a isso daqui. Então menos 1 igual a ao quadrado mais b. Então agora resolvendo, né, se 2 igual a menos 2a, então o azão tem que ser igual a menos 1 e se o azão é menos 1, então aqui eu vou ter menos 1 ao quadrado, que é 1. Passe esse 1 aqui para esse lado. Isso quer dizer então que o meu bzão é igual a menos 2. Então, ou seja, né, esse meu polinômio aqui, ele vai ser igual a x menos azão, x menos menos 1, então x mais 1 ao quadrado, mais b, que é menos 2. Então, a partir disso, eu posso esboçar o gráfico desse polinômio. Então, esse polinômio é isso daqui, né? Então, isso é x mais 1 ao quadrado menos 2. Então, de novo, vou começar com x ao quadrado, depois eu vou fazer x mais 1 ao quadrado e depois x mais 1 ao quadrado menos 2. Então, x ao quadrado é isso daqui. X mais 1 ao quadrado, de novo, é uma translação na vertical. Como esse númerozinho aqui é positivo, essa translação é para a esquerda. Então, aqui eu venho no menos 1 e vou traçar o meu x ao quadrado. Então, isso daqui é x mais 1 ao quadrado. E aí depois, né, eu vou pegar essa função aqui e subtrair menos 2, ou seja, eu vou transladar duas unidades para baixo. Então eu tenho aqui menos 1 e aqui menos 2, então aqui vai estar o meu vértice e o gráfico dessa função então vai ser algo assim, x mais 1 ao quadrado menos 2.
Então aqui ficou fácil de encontrar o vértice agora, né? Ele vai ser x igual a menos 1 e y igual a menos 2. E eu também posso encontrar as raízes fazendo, né, utilizando isso daqui. Então x mais 1 ao quadrado menos 2 igual a 0. Então isso quer dizer que x mais 1 ao quadrado é igual a 2. Tirando as raízes. Então x mais 1 igual a raiz de 2. Mais ou menos, né? E x igual a menos 1 mais ou menos raiz de 2. Então, estão aqui as raízes. Ou seja, esse ponto aqui é menos 1 mais raiz de 2. E esse ponto aqui, menos 1 menos raiz de 2. Então, mais um exemplo, né? Fazer a mesma coisa com essa equação aqui. Então, né, completamento de quadrados. Eu quero escrever isso como 2 x menos a ao quadrado mais 1b, né? Porque esse 2, porque esse carinha aqui é o azinho que está multiplicando aqui. Então a mesma coisa, eu vou expandir isso daqui, então isso é 2 que multiplica x menos a ao quadrado. X ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado mais b. Então aqui eu tenho 2x ao quadrado menos 4ax, né? E mais 2a ao quadrado mais b. Então, de novo, né, o coeficiente constante tem que ser igual ao coeficiente constante, que multiplica x tem que ser igual ao que multiplica x, que é esse 1 aqui, né? E o coeficiente x ao quadrado é igual, porque a gente já escolheu ele assim. Então, eu tenho menos 4a, né? O que multiplica x tem que ser igual a 1. Isso quer dizer, então, que o a é menos 1/4. E menos 1 tem que ser igual a 2a ao quadrado mais b. Né? O termo constante aqui tem que ser igual ao termo constante aqui. Então, eu já sei que o meu a é menos 1/4. Então, aqui eu tenho 2 vezes a ao quadrado, vai ser 1 sobre 16 mais b. Então, isso daqui é 1/8. Então, passa 1/8 para cá. Eu tenho menos 1/8 menos 1 igual a b. E aí, isso daqui é menos 9/8. Então, a minha equação aqui, né, de grau 2 vai ficar 2 que multiplica x menos, né, x menos 1/4. Então, x mais 1/4 mais b, que é menos 9/8, então menos 9/8. Então, agora aqui fazendo o gráfico, né, de novo, vou começar com x ao quadrado, que eu sei como é que é o gráfico. Aqui tem um quadrado. Depois eu posso multiplicar por 2, né, que é o que está aqui. Depois eu posso trocar o x por x mais 1/4. E depois, por fim, né, subtrair menos 9/8. Então, né, aqui eu tenho o gráfico de x ao quadrado. O gráfico de 2x ao quadrado vai ser mais ou menos isso daqui. Né, ele vai comprimir, né, ou vai alongar aqui no eixo y. Aí depois eu tenho isso daqui, então isso daqui de novo, né, eu estou trocando o x por x mais 1/4. Então isso daqui é uma translação no eixo x, e como esse número é positivo, vai ser uma translação para a esquerda. Então o gráfico vem aqui no menos 1/4. Então isso daqui é 2x mais 1/4 ao quadrado. E o último passo é subtrair menos 9/8, né? Somar menos 9/8. Então eu estou pegando a função e somando uma constante negativa, o gráfico vai descer menos 9/8, né, de unidades no eixo y.
Então eu tenho menos 1/4. E aqui eu vou ter menos 9/8. Então aqui eu já encontrei o vértice da minha solução. E então o gráfico vai ficar mais ou menos isso daqui. Então de novo, né? Aqui eu já tenho o meu vértice. Então ele tem coordenadas menos 1/4 e menos 9/8. E aí de novo eu posso, agora que eu tenho isso daqui, né? Eu posso simplesmente encontrar as raízes. Então 2x mais 1/4 ao quadrado, isso é igual a 9/8, né? Fazendo isso daqui igual a 0. Passa esse cara lá para o outro lado, eu tenho isso daqui. Divide tudo por 2. Então x mais 1/4 ao quadrado igual a 9/16. Tira a raiz. Então x mais 1/4 igual a mais ou menos a raiz disso daqui, que vai ser 3/4. E aí então x igual a menos 1/4 mais ou menos 3/4. Né? Então isso daqui é menos 1/4 menos 3/4. Isso daqui é menos 1. E menos 1/4 mais 3/4, 2/4, que é 1/2. Então aqui ficou um pouco fora de escala, mas esse ponto aqui é o 1, ou melhor, é o 1/2. E essa outra raiz aqui é menos 1.